Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre os principais eventos com as previsões para o ano de 2023. Como eu coloco aqui para vocês, o ano é um ano de grande impacto pessoal, social e coletivo. Vamos nos preparar para o que está por vir? Vamos lá. Bom, antes é importante dizer que eu vou passar por todos os principais trânsitos que a gente vai ter. E o primeiro deles é Júpiter, que entrou no signo de Áries ali no dia 20 de dezembro de 2022 e vai ficar lá até o dia 16 de maio de 2023. Lembrando que Júpiter retrogradou e voltou para o signo de Peixes, só que agora ele está voltando e andando por aqueles graus que ele retrogradou. Então, a gente já teve em 2022 uma prévia do que seria Júpiter em Áries. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu vou deixar no izinho aí para vocês, no card aí acima e também no box de informação aqui embaixo para vocês, o vídeo onde eu falei sobre o trânsito de Júpiter e o que significa esse trânsito de Júpiter no signo de Áries. Então, tem aquele vídeo que eu já fiz e esse aqui é um complemento daquele vídeo que eu já tinha feito para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos entender os principais tópicos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles é: Júpiter é um planeta de busca por resposta, busca por sentido, significado, compreensão, para expandir a nossa consciência. Então, se Júpiter entra no signo de Áries, e Áries é um signo que tem relação com o eu, tem relação com a nossa personalidade, tem relação com as nossas decisões, com a direção que a gente quer dar na vida, com as atitudes que a gente quer tomar na vida, então Júpiter entrando no signo de Áries, o primeiro tópico aí é a busca da autoafirmação. Ou seja, mais uma vez, Júpiter está falando para a gente olhar para o eu e entendermos quem somos nesse mundo, o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente quer, qual a direção que a gente quer dar na nossa vida, quais as decisões que a gente precisa tomar, de tomar as rédeas da nossa vida para nós mesmos. Só que é Júpiter. Júpiter é esse grande questionador. Então é essa busca também de autoconhecimento, de trabalhar os seus rótulos, de trabalhar as suas crenças. Então esse é um ponto muito importante para Júpiter no signo de Áries. Outro ponto é o entendimento do ser e estar no mundo. Quem é você? O que você está fazendo na sua vida? Como que você está dirigindo a sua vida? Comandando a sua vida? Então, é mais uma vez Júpiter trazendo todos esses questionamentos. É muito comum, Júpiter no signo de Áries, a gente passar por uma crise de identidade, uma crise de pertencimento. Por quê? Porque é onde a gente se questiona, é onde a gente se pergunta: o que está acontecendo, o que eu quero, para onde eu quero ir, qual a direção eu quero dar na minha vida. Então esse é mais um ponto importante. Lembrando que o ser e o estar estão relacionados à energia ariana. Então é quem é você e o que você está fazendo no mundo nesse momento. Como que você está atuando nesse palco que é Leão. Leão representa o palco onde os grandes eventos acontecem e é como que você está tratando os personagens, as personas que acompanham esse seu ato nesse mundo. O outro ponto que eu trago para vocês é que Júpiter em Áries traz o ânimo pela jornada individual, ou seja, quando a gente se anima, lembrando que Júpiter é o planeta mais benéfico do zodíaco, e por ele ser um planeta benéfico, ele auxilia nesse ânimo, nessa chama, nesse fogo, nesse entusiasmo. Só que esse entusiasmo está na energia ariana, que tem relação com o indivíduo, é quem é você, como você quer conduzir a sua vida. Então aproveite, porque Júpiter está alimentando essa chama inicial ariana que traz pra gente ânimo, energia, gás, coragem, força, entusiasmo, alegria. Tudo isso está relacionado a Áries e a Júpiter, que rege o signo de Sagitário também. Então, se você está um pouquinho para baixo, se você está desanimado com quem você é, busque encontrar o valor que você tem como indivíduo, busque a sua autoafirmação, procure entender quem você é e aonde você está e para onde você quer ir,
e pronto. Use essa chama para seguir em frente. Outro ponto que eu trago para vocês, a busca da lenha para alimentar a nossa força de vontade e de ação no mundo. Ou seja, Júpiter é um planeta de busca, de entendimento. Então, se você está desanimado nesse momento, se você está desestimulado, se você não acredita mais no seu progresso, aproveite esse Júpiter no signo de Áries para ir em busca da lenha que vai alimentar a chama do seu entusiasmo, da sua alegria, da sua jornada. Lembrando que a jornada é sua, é você quem desenha, é você quem escreve a sua história. Você é o ator principal da sua narrativa. Então, busque alimentar aquilo que realmente toca o seu coração, aquilo que realmente tem afinidade com a sua personalidade, com aquilo que você se identifica. É só buscar. E Júpiter em Áries está favorecendo isso. Outro ponto que eu trago para vocês é o encontro com a nossa verdadeira personalidade e o ressignificar dos nossos rótulos. Ou seja, esse momento é um momento em que a gente vai ser tocado naquele ponto, até porque Quiron está lá no signo de Áries também, e Quiron ele fala sobre feridas e questões mal resolvidas do indivíduo, e justamente do ser e estar no mundo. Quem é você? Por que você não consegue ser quem você é? Por que você não consegue fazer aquilo que você tem vontade de fazer? Quais são os bloqueios? Quais são as dificuldades? Quais são as limitações que o seu indivíduo tem de brilhar, de lutar por aquilo que a sua alma pede? O importante é você entrar em contato com a sua verdadeira personalidade e você ressignificar os rótulos que a gente foi recebendo ao longo da vida. Lembrando que Júpiter rege o signo de Sagitário, e o signo de Sagitário ele tem o poder de dar novo sentido para as coisas, ou seja, ressignificar. Só que a gente está falando de Júpiter em Áries, e Áries é um signo de rótulos, é onde a gente recebe rótulos. Do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já começa a receber rótulos. Começa pelo seu nome, depois vem o seu número da sua identidade, vem o seu CPF, vem o tipo de escolaridade que você tem, o tipo de trabalho e profissão que você carrega, se você é gordo, magro, preto, branco, amarelo, se você é homem, se você é mulher, tudo isso são rótulos que vão vindo para a gente se apresenta para o mundo através dessas várias máscaras, dessas várias personas. Então, se tem algo que você não se identifica aí, é hora de você mudar esses rótulos, ressignificar esses rótulos. E Júpiter em Áries super auxilia e facilita nesse trabalho, principalmente do autoconhecimento. E aí o outro ponto é, as nossas energias vital e sexual serão exploradas e intensificadas. O que é essa energia vital? Essa energia vital é quando você entra em real contato com a sua essência. E o explorar tem muita relação com Júpiter. Mais uma vez, ele rege também o signo de Sagitário, e o signo de Sagitário é um signo que explora, que se aventura, que busca sentidos e resultados. Então a gente está sendo convidado a olhar para essa energia vital. A energia vital é como você se levanta todo dia, é como você olha para a sua vida, é como você se estimula para continuar seguindo, como você alimenta a sua chama, essa chama vital. Por isso que a gente está em busca também dessa lenha que alimenta essa energia vital. Quando a gente está conectado com a nossa verdadeira vontade, através da nossa jornada, a gente vai encontrando lenhas e mais lenhas para colocar ali, para alimentar essa chama. E lembrando que o signo de Áries também tem relação com a energia sexual. E a energia sexual também é um estopim. Ela tem muita relação com a energia vital. Como que você está utilizando a sua energia sexual? Você está desperdiçando essa energia? Você está gastando essa energia de qualquer forma, com qualquer pessoa, sem significado, sem sentido, sem um verdadeiro prazer que o ato sexual, por exemplo, nos proporciona? É importante a gente entender que essas áreas podem ser exploradas e intensificadas por Júpiter aí, né? Ampliadas. Lembrando que Júpiter amplia tudo aquilo que toca. Se a gente tem problema com a nossa energia vital e com a nossa energia sexual, Júpiter vai aumentar isso para que incomode a gente busque ressignificar aquilo. E o outro ponto que eu trago para vocês é que Júpiter dá uma abertura para a nossa ira e força bélica. Agora, é importante a gente entender como conduzimos estas energias. É claro que a energia de Áries tem uma energia de força, de penetração, de atitude, vai para fora,
e ela fica expandida com Júpiter ali. Ela fala dessa força interior que a gente tem, força que a gente usa tanto para correr atrás, para ir atrás do que a gente deseja, como também para defender aquilo que a gente acha que é nosso e que deve ser defendido. E é por isso que o signo de Áries tem relação com guerras, conflitos, tem relação com agressividade, com impaciência, com pressa. Ou seja, tudo isso vai ser ampliado dentro da gente. Já foi em 2022, que a gente já sentiu isso. E agora, Júpiter voltando para o signo de Áries, ele vai tocar nesses pontos de novo. Só que, nesse momento, ele está perguntando para a gente, e aí, como é que você vai conduzir a sua ira, a sua força bélica? Você vai continuar sendo agressivo? Você vai continuar tendo pressa? Sendo impaciente, fazendo as coisas correndo, querendo tudo para ontem, agredindo pessoas, brigando por aí, colocando a sua força masculina para fora para provar alguma coisa para alguém. E aí, como é que você vai trabalhar essas forças? Então, essa é a energia de Júpiter no signo de Áries que a gente tem aí. Esses são os pontos que eu trouxe que complementa aquele primeiro vídeo que eu fiz. Por isso que é importante assistir o primeiro vídeo, onde eu falo muito mais sobre essa energia ariana. Só que agora a gente vai entrar com Júpiter no signo de Touro. Júpiter vai entrar no signo de Touro no dia 16 de maio de 2023 e vai ficar até 25 de maio de 2024. Mais de um ano aí a gente vai ter essa energia ocorrendo aí no signo de Touro. Júpiter em Touro, o que a gente tem aí? Primeiro ponto, Júpiter em Touro vai em busca da felicidade, da alegria, prazeres e sabores da vida. Lembrando que Júpiter é um planeta de busca. Então, a gente vai buscar por isso. A gente vai desejar isso com muita força, até porque Júpiter, entrando no signo de Touro, amplia também a energia venusiana. Vênus também expande aí com Júpiter, né? Porque Vênus rege o signo de Touro. E o signo de Touro e Vênus tem a ver com esses temas, né? Touro tem a ver com esses temas: busca da felicidade, alegria, prazeres e sabores da vida. O outro ponto é o reencontro com as artes, cultura e com o feminino. Lembrando que Vênus é o planeta que rege o signo de Touro. Então, reencontro com as artes. O signo de Touro é super artístico, tem muita relação com cultura e tem total conexão com o feminino. Então, esse é o momento que a gente talvez sinta uma necessidade maior de entrar em contato com essas coisas que, de certa forma, dão prazer para a gente. E o feminino aqui, Júpiter, ele vai tocar um pouco mais nessa sensibilidade. Sabe quando a gente olha para uma paisagem e a gente se emociona? Isso é uma energia feminina do signo de Touro. Quando a gente sente Deus ao olhar um pôr do sol, ou quando a gente está ali reunido com amigos, tomando um vinho, comendo uma comida super saborosa e a gente se sente abraçado, acolhido. Isso é a energia feminina de Touro. Quando a gente vai ao teatro, quando a gente vai ao cinema e a gente se emociona com as histórias, a gente se emociona com os intérpretes daquela história, né? Isso tudo é essa energia feminina também. Então, a gente vai ter esse reencontro com as artes, com a cultura. Lembrando que o signo que remete à cultura é o signo de Sagitário também, tá? E Júpiter rege o signo de Sagitário. O outro ponto é o encontro com a sensualidade, o magnetismo e o amor. O signo de Áries é o signo da sexualidade e o signo de Touro é o da sensualidade. Então, esse momento é o momento, talvez, que a gente sinta esse campo, essa necessidade, essa vontade de se tornar mais sensual, de cuidar mais de si, de se dar mais valor, de trabalhar o seu magnetismo, de expressar mais o amor. Então, esses são alguns pontos que Júpiter em Touro pode ampliar aí. Um outro ponto que eu trago para vocês é o aumento de gastos ou, e prestem atenção, estou colocando ou, ganhos. O que isso quer dizer? Júpiter, ele amplia tudo aquilo que toca. Se você estiver trabalhando bem na gestão do seu dinheiro, sabendo lidar bem com os orçamentos que você tem aí, é muito provável que você venha ganhar mais. Ou, se você não tem muito controle, pode ser que você venha gastar de forma excessiva, gastar com coisas que não são necessárias, ou seja, Júpiter pode trazer esse exagero, né? Essa necessidade de ter, de comprar, de obter, de guardar, de reter, que é onde eu falo mais abaixo sobre o acúmulo de riquezas, que já a gente chega lá. Só que tem um porém.
nós temos Urano na jogada. Ou seja, com Urano em jogo, o aumento dos imprevistos, assim como recessão ou enriquecimento súbito, podem acontecer. Então a gente tem que estar preparado também para surpresas, para acontecimentos súbitos. De repente pode acontecer alguma coisa que venha esvaziar os nossos cofres, ou de repente pode acontecer algo que pode encher os nossos cofres. De repente ganhar alguma coisa, receber algum pagamento de algum processo antigo que pode vir ali encher os seus cofres. Isso de repente, subitamente. Coisas que não são previsíveis, a gente precisa estar preparado em relação a recursos, a dinheiro, aquilo que sustenta a gente, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Aí vem um outro ponto aqui que eu trago sobre a expansão dos recursos básicos. A indústria de alimentos pode crescer muito, o agronegócio pode expandir mais ainda e o mercado como um todo encher suas prateleiras com novidades e avanços na área de alimentos e bebidas. Isso porque Júpiter e Urano, os dois estão juntos em Touro. Então muitas inovações podem surgir aí nas prateleiras, no mercado de alimentos e bebidas. Muita inovação também pode vir à tona nessa área, facilitando de repente pagamentos, crédito e coisas do tipo. E com isso termos um excesso de extração de matéria-prima e exploração dos recursos naturais, podendo trazer muitos danos ao meio ambiente ou até mesmo escassez de recursos. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não ficar vigilante e não acompanhar como que essas indústrias, essas empresas estão extraindo os recursos da natureza, eles podem encher cada vez mais, querer cada vez mais aumentar os seus lucros, aumentar os seus ganhos, e isso pode trazer um grande prejuízo, porque, na verdade, tudo que nós temos, de alguma forma, vem da mãe natureza. Tudo, absolutamente tudo que existe no mundo vem dos recursos naturais que nós temos. Então, a gente vai ter que tomar um certo cuidado com isso. Pode trazer muitos benefícios, mas por outro lado, pode ser bastante prejudicial. Aí eu trago um outro ponto. O importante é expandir a nossa consciência em relação ao consumo exagerado, ao desperdício e aos luxos descabidos e principalmente a gula. Sim, Júpiter em Touro aumenta muito a gula. E para as pessoas que já têm tendência a engordar, quando o Júpiter entra no signo de Touro, ele pode engordar a gente bastante. A gente pode ver no coletivo aí muitas pessoas ganhando mais quilo, mais peso, até porque a gente vai ficar mais comilão, a gente vai buscar mais por prazeres e sabores da vida. Então, é só fazer o cálculo, né? Talvez a gente venha a engordar como população, em sociedade. Ou seja, querer ter mais e mais e reter tudo e estocar o quanto puder. O aumento do egoísmo pode ser um marco para esta passagem de Júpiter em Touro. Por que egoísmo? Porque Vênus tem sim relação com o egoísmo, principalmente quando a gente está falando de Vênus relacionada a Touro, porque Touro é aquele signo que fala, isso é meu. É meu, eu que comprei, eu que ganhei. Sabe aquela criança que quando tem um irmãozinho, uma irmãzinha, que não quer dividir o brinquedo de jeito nenhum, porque o brinquedo é meu? É onde a gente aprende o que é nosso. São as coisas que nós ganhamos, que nós recebemos, que nós conquistamos. Então é nosso, é meu, é meu, é meu. E com isso, se a gente não equilibra essa força taurina e venusiana, essa força se torna um baita egoísmo. A gente não quer dividir, a gente quer estocar, a gente quer ter mais, a gente quer se assegurar, né, de que aquilo não vai faltar nunca, né? Então a gente estoca as coisas, a gente compra mais e mais e mais, porque pode ser que acabe no mercado e você não encontre mais aquilo. Esse tipo de força aí com Júpiter em Touro é amplificada, então é importante a gente prestar atenção. E aí vem o ponto que eu falei para vocês. Júpiter em Touro traz o acúmulo de riquezas e tem uma necessidade de transformar dinheiro em bens de valor, tá? Então isso pode vir com tudo. Portanto, vale lembrar que junto com Júpiter teremos Urano, que rompe padrões, quebra paradigmas e nos surpreende para sermos resilientes diante ao caos. O que parecer ser vantagem pode se tornar uma grande cilada. Por isso que é importante a gente ter atenção, porque de repente pode parecer que aquele bem
que aquele imóvel, que aquela coisa que você pode transformar o seu rico dinheirinho em algo luxuoso, em algo de muito valor, pode ser que daqui a 6 meses tudo mude. Aquilo ali, de repente, não tem mais valor nenhum. Então, é importante a gente ficar ligado com essa mania de querer ter vantagem em tudo. Talvez a gente ache que a gente está fazendo um grande negócio e pode ser uma grande cilada lá na frente. Por isso, atenção. Agora, Júpiter também fala sobre normas e leis. Então, novas leis e normas dentro da indústria de alimentos e bebidas podem surgir. A gente pode se preparar aí para algumas novidades nessa área. E o Júpiter também fala do mercado exterior. O mercado exterior pode abrir suas portas para o Brasil, ou seja, o mundo estrangeiro está de portas abertas para o Brasil e o Brasil ampliar seus negócios com o mercado internacional. Isso é muito provável que aconteça, ou seja, a importação e exportação de recursos e materiais e serviços serão amplamente explorados e validadas neste período. Então, esses são alguns pontos que a gente pode trabalhar com Júpiter no signo de Touro. Agora vamos lá, vamos para Saturno em Peixes em 2023. Saturno, ele entra no signo de Peixes ali no dia 7 de março de 2023 e vai ficar até 25 de maio de 2025. O que a gente pode esperar desse Saturno no signo de Peixes? Gente, tem coisa aqui importante para a gente estudar. Primeiro ponto que eu trago para vocês. Saturno em Peixes pode trazer regulamentação, restrições, limitação ou até mesmo liberação de remédios, substâncias, drogas lícitas e ilícitas, como álcool e cannabis, podem surgir durante esse período. Ou seja, regulamentação, restrições e limitações podem surgir durante esse período em relação a esses temas. Substâncias que antes pareciam ser maléficas, prejudiciais e restritas podem ser estudadas e liberadas depois da passagem de Júpiter por Peixes. Lembrando que Júpiter, que a gente estava vendo ali, que ele vai entrar em Touro, ele passou pelo signo de Peixes. E Júpiter fala sobre leis e liberações. Durante a passagem de Júpiter por Peixes, muitos desses temas foram estudados e algumas ideias e algumas leis surgiram em relação a isso. Só que Saturno, ele é o planeta de regulamentação, que restringe, que limita ou até mesmo que libera de forma ordenada e estruturada aqueles temas, aquelas leis que foram criadas na energia de Sagitário e Júpiter, né? Lembrando que Saturno rege também o signo de Capricórnio. Então, como eu coloco aqui para vocês, Júpiter fala de leis e liberação. Saturno regulamenta e estrutura estas liberações. Então, talvez agora a gente veja coisas se estruturando, se manifestando, se concretizando, vindo realmente, ficando aparente para a gente, para que essas normas comecem a ser seguidas. Bom, mas Saturno no signo de Peixes fala muito sobre responsabilidade espiritual. Bom, a responsabilidade espiritual é o pano de fundo desse trânsito. A humanidade precisará amadurecer espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente e artisticamente. Esses são os temas de Peixes. Os que vivem em fuga da realidade, em universos paralelos, vivendo de ilusões e em constante transe e alucinações funcionais, precisarão acordar ou provar que este lugar onde vivem é de fato sustentável e sólido. Senão, o castelo de areia e as torres de fumaça vão se dissolver na energia pisciana. O que isso quer dizer? Esse é o momento que uma grande responsabilidade espiritual, emocional, psíquica e artística vai vir à tona. E é importante a gente lembrar que o signo de Peixes é o signo dos sonhos, é o signo do lúdico, do imaginário, extremamente sensível e artístico. E com Saturno no signo de Peixes, ele está falando assim, olha, você pode até sonhar, mas prove para mim que esse seu sonho é possível de ser manifestado e criado no plano físico.
Vamos trazer este seu sonho, essa sua arte para a realidade. Agora, se a pessoa está ali só em devaneios, tentando alcançar sonhos impossíveis, Saturno vai derrubar estes castelos de areia. Essas torres de fumaça vão se dissolver, porque Saturno é um planeta que exige, que cobra, que fiscaliza, que vê se a gente está fazendo certinho ou não, se a gente não está variando, viajando, ou seja, é a hora da gente mostrar amadurecimento, é a hora da gente mostrar responsabilidade, assumir a responsabilidade por esses sonhos, por aquilo que a gente está idealizando, né? Então, é bom a gente se preparar. E é claro que aquelas pessoas que vivem nesses mundos paralelos, talvez sintam o peso de Saturno e podem ser mais cobrados. E isso pode trazer, de certa forma, uma certa frustração, um certo vitimismo, uma certa depressão, porque, caramba, eu estou aqui no meu mundo de imaginação, só que ninguém acredita, ninguém confia naquilo que eu estou fazendo, ninguém dá crédito para mim, né? Porque tá aí viajando na maionese e ninguém tá dando atenção a isso. É isso que Saturno faz, ele tira, ele seca essas águas piscianas que penetram em tudo, sabe? Que conseguem escapar ali, porque a água de Peixes é uma água vaporosa, né? Uma fumaça, uma neblina. E Saturno vai lá e acaba com a neblina, entende? Então, se a pessoa está viajando demais, ele vai lá e corta as asinhas. Porém, se a pessoa estiver tendo coerência, tendo uma certa responsabilidade por aquela criação, por aquela imaginação, por aquele sonho, aquilo pode ganhar forma e pode se tornar em algo muito bonito. E aí a gente tem um próximo tópico que eu trouxe para vocês, que é arte, cinemas e todo mundo lúdico podem receber avanços e estruturações mais consistentes, trazendo um senso de realidade muito maior. A realidade virtual pode ganhar forma e solidez nos próximos 2 anos e meio, como, por exemplo, a construção e solidificação do metaverso poderá ser fortalecida e se tornará cada vez mais presente na nossa realidade 3D. Um outro exemplo que eu trago aqui é hologramas podem fazer parte de muitos shows e eventos, inclusive trazendo de volta, entre aspas, né, personalidades marcantes e consolidadas em nossa história. Já tiveram alguns shows em que os artistas colocam ali o holograma de alguém que já partiu, de um artista que já foi. Isso pode ser muito aprimorado, muito aperfeiçoado durante esse trânsito de Saturno em Peixes. E claro, o metaverso, né, gente? O metaverso tem tudo a ver com a passagem de Saturno no signo de Aquário, com Plutão que vai entrar no signo de Aquário e, obviamente, com Saturno passeando aí pelo signo de Peixes também. Então, o mundo metaverso, né, esse mundo da realidade virtual, pode ficar cada vez mais presente, ganhar muito mais força nesses próximos anos. O outro tópico que eu trouxe para vocês, podem surgir autoridades vindo como o Salvador, autoridades de Saturno, né? Trazendo limitações, cobranças, obrigatoriedades ilusórias e restrições como, se não pagar isso, não entrarás no reino do céu. Então são aqueles líderes que impõem regras, que colocam limites. Se você não fizer isso, você não vai alcançar aquilo. Principalmente autoridades relacionadas à espiritualidade, a esse mundo sutil em que a gente não enxerga. Falar de Deus, a gente tem no imaginário que é Deus. Falar de anjos, falar de espíritos, tudo isso a gente não vê na matéria. E são temas que a gente não consegue provar. Por exemplo, um líder espiritual não consegue provar que está realmente falando com uma entidade, com um mestre, com um grande guia espiritual. A gente tem que acreditar naquilo, né? Então essas pessoas, né, podem enganar, podem exigir coisas absurdas, então é importante a gente tomar cuidado em relação a isso. Bom, e continuando, ou pode surgir até mesmo o empoderamento, a regulamentação, a solidificação de mestres e líderes espirituais no sistema. Eles podem ganhar força e poder, porque Saturno tem essa conotação, e com isso, para os que são influenciáveis e doutrináveis, esses líderes podem controlar a vida e manipular o psicológico de muitos. Por isso,
Atenção! O que eu quero dizer é que podem surgir figuras aí, autoridades nesse campo espiritual, e eles podem ganhar muita força e muito poder durante esse período, e aqueles que se deixam levar ou que se deixam influenciar podem ser manipulados por essas figuras. Por isso que eu falo, atenção! Mas, porém, temos a oportunidade de consolidar o grande mestre que existe em nós e nos responsabilizar pela conduta, direcionamento e construção das nossas vias espirituais, ou seja, construir a ponte entre a nossa essência e a fonte divina. O momento de Saturno em Peixes também é um momento da gente encontrar o nosso grande mestre, consolidar essa relação que nós temos com o nosso mestre interior. E o importante é a gente se responsabilizar pela conduta, direcionamento e construção das nossas vias espirituais. Ou seja, você é responsável pela sua espiritualidade, pela sua conduta espiritual, pelo que você faz pela humanidade, pelo cuidado, pelo amor incondicional, pela compaixão, pelo respeito ao próximo, ao coletivo. Isso tudo é um trabalho seu interno, né? A espiritualidade ela começa dentro da gente e não fora. E também podemos ver surgir figuras altamente altruístas, empáticas e emblemáticas que podem se tornar exemplo e referência de como devemos amar e cuidar do outro com compaixão, empatia e amor universal. É claro que a gente corre esse grande risco de ver falsos profetas, falsos líderes espirituais surgindo aí, mas também Saturno em Peixes costuma trazer figuras altamente importantes que vêm para trazer um impacto, que vem para ficar, que se tornam exemplo. E Saturno é o senhor do tempo, então geralmente costuma ficar por muitos e muitos anos. Inclusive o cristianismo tem esse simbolismo, Cristo, né, que foi um grande mestre, um grande exemplo e está aí até hoje. E existem fontes que dizem que no nascimento de Cristo, Júpiter e Saturno estavam conjuntos no signo de Peixes, que foi uma grande conjunção, que é aquilo que é considerado a estrela guia, a estrela de Belém. A estrela de Belém, seguida ali pelos 3 reis magos, que na verdade eram astrólogos, eles seguiram a estrela de Belém, que nada mais era do que a conjunção de Júpiter e Saturno em Peixes. Então foi a estrela guia para se chegar ao menino Jesus. Então a gente teve a passagem de Júpiter pelo signo de Peixes, a gente tem Netuno no signo de Peixes e a gente vai ter Saturno entrando ali. Então existe a possibilidade da gente ver surgir aí figuras importantes nesse sentido, que venha solidificar alguma nova percepção ou entendimento do que é a espiritualidade, de qual é a nossa missão, o que a gente veio construir, o que a gente veio trabalhar neste mundo manifesto e físico. Então, isso pode surgir também com Saturno no signo de Peixes nos próximos 2 anos e meio. Um outro ponto que eu trouxe para vocês é a construção de pontes entre uma barreira e outra, ou por sobre as águas. Essas pontes são um marco simbólico para esse trânsito, porque Saturno ele representa a ponte. São as águas piscianas e Saturno, para a gente poder transitar por essas águas, geralmente ele constrói pontes, ou ele coloca pedras ali para que a gente consiga atravessar o rio, para que a gente consiga passar por sobre as águas. E esse é um ponto muito importante. Então vamos entender aqui. Primeiro, construção de barreiras para conter excesso de água que a conjunção de Júpiter e Netuno trouxe. O que eu quero dizer aqui? Saturno em Peixes, ele constrói, ele estrutura. Como a gente vem tendo excessos de água nos últimos anos, Saturno em Peixes pode simbolizar a construção de barreiras para conter esses excessos. Então a gente pode começar a ver aí muito trabalho sendo feito para conter as águas. Porque se a gente não fizer esse trabalho, um grande caos, principalmente nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, pode vir à tona. Tudo aquilo que foi construído, as águas podem levar. E se a gente não fizer manutenção ou reforçar essas estruturas, tudo cai por terra. A gente vai ter que aprender a trabalhar com as águas. Se a gente deixar essas águas soltas, se Saturno não estruturar, não limitar essas águas, não criar uma estrutura por onde ela passe, a coisa pode ficar bem feia. Então, a gente tem muito trabalho pela frente.
como eu trago aqui no próximo tópico. Construções e manutenções concretas de vias pluviais e saneamento básico para a proteção e conservação das grandes metrópoles e cidades. Muitas dessas construções antigas e esquecidas por autoridades podem ruir e trazer o caos à vida urbana. Chegou a hora de inspecionar, regulamentar e solucionar problemas graves como estes. Problemas graves como enchentes, boca de lobo. Se não está dando vazão direito, as autoridades vão ter que trazer solução, porque senão as cidades vão ser arrasadas pelas águas piscianas. E Saturno vai exigir isso, vai exigir essa reforma. Lembrando que Saturno rege também o signo de Aquário, então muita manutenção de estruturas, de estradas, de águas pluviais e por aí vai. Tudo isso vai ter que ser muito bem monitorado, muito bem trabalhado, porque senão a gente vai ver terra deslizando sem parar, a gente vai ver prédio desabando, a gente vai ver buracos e crateras se abrindo em tudo quanto é lugar. De repente você está andando ali e pum, tem um buraco na sua frente, a sua casa é engolida ou a sua casa é derrubada por uma avalanche de terra. E pode ser terra, pode ser neve, pode ser água, pode ser um monte de coisa. Então, as autoridades, os governantes vão ter que dar muita atenção a esses temas aí, a como essas águas são conduzidas. E também vai exigir a responsabilidade do coletivo, no sentido de, se você está arrancando árvores, se você está pavimentando a sua área verde, tirando grama, construindo em tudo ao seu redor, é claro que essa água não vai ter por onde correr, não vai ter vazão e simplesmente ela vai levar tudo aquilo que tem pela frente. Então, nós temos 2 anos e meio aí de muitos problemas relacionados à água, se a gente não começar a ter responsabilidade e se a gente não começar a fazer reformas e manutenções nessas velhas estruturas. O outro ponto que eu trago aqui para vocês é sobre o sistema prisional e de saúde. Esses sistemas podem ter normas e os sistemas reformulados e mais restrito. O nível de punição e enclausuramento pode ser atenuado e muito mais rigoroso. Novas normas e punições podem surgir junto com Júpiter em Touro e Gêmeos durante a passagem de Saturno por Peixes nos próximos 2 anos e meio, porque Júpiter vai passar por Touro e vai entrar em Gêmeos também. Então Júpiter vai conversar em quadratura com esse Saturno no signo de Peixes. Só que lembrando que o sistema prisional e o sistema de saúde têm muita relação com o signo de Peixes. Tudo aquilo que se refere à prisão tem relação com Peixes. A exílio, a se afastar da sociedade, do convívio comum, tem relação com o signo de Peixes. Então, esses sistemas podem ter novas normas e elas podem se tornar muito mais restritas, rígidas, porque Saturno representa a rigidez. Então, os níveis de punição podem se tornar muito mais rígidos. Como Saturno é um inspetor, ele pode enclausurar muito mais pessoas, pode prender muito mais gente. Então é importante ter isso em mente. Agora, motins e rebeliões em cadeias podem vir à tona com rivalidades de facções e imposição de poder e autoridades. Vamos ficar atento aí aos noticiários, né? Porque isso pode acontecer. O sistema prisional pode se tornar extremamente rígido, um verdadeiro inferno na Terra. Outro ponto que eu trago para vocês, solos firmes podem desabar devido à falta de manutenção de vigas, esgotos ou abastecimento de água em cidades e estradas. O pedido é a reconstrução e manutenção das águas que correm abaixo dos concretos e terras que pisamos. Esse é um ponto crucial, esse é um grande chamado desse Saturno em Peixes para esse momento que nós estamos. E o último tópico que eu trago para vocês de Saturno em Peixes é que ele pode trazer reconstrução e reestruturação de hospitais e todo o seu sistema. Grandes profissionais de saúde mental e psíquica podem se solidificar este ano, assim como novos regulamentos para estes profissionais podem surgir. Então, os profissionais, que a gente está falando de Saturno, e Saturno representa os profissionais, podem ter reconhecimento, podem se solidificar,
podem passar por reformulações, por reestruturações, novos regulamentos podem vir, a fiscalização pode ficar muito mais rígida também em cima desses profissionais, ou seja, a responsabilidade espiritual, responsabilidade com os tratamentos mentais, psíquicos, psicológicos, que tudo isso tem a ver com o tema de Peixes. Os profissionais que cuidam da saúde mental vão ter que ficar mais pianinho também. E aqueles que fazem o seu trabalho muito bem feito podem vir a ter grandes reconhecimentos nos próximos 2 anos e meio. Bom, agora vamos para Plutão em Aquário. É interessante mostrar para vocês que Plutão, em 2023, ele vai ficar muito rapidinho. Plutão ele vai entrar no dia 23 de março de 2023 e vai ficar só até dia 11 de junho de 2023. Ou seja, a gente só vai ter 3 meses de Plutão no signo de Aquário. E aí depois, Plutão ele vai voltar para Capricórnio, aí ele volta para o signo de Aquário lá no dia 20 de janeiro de 2024 e vai ficar até 11 de setembro de 2024 no signo de Aquário. Aí ele volta para o signo de Capricórnio novamente. Aí lá em 19 de novembro de 2024, Plutão entra em definitivo no signo de Aquário. Aí sim ele entra em definitivo no signo de Aquário. Então ele vai fazer toda essa dança antes, entrando e saindo no signo de Aquário e voltando para o signo de Capricórnio. E depois que ele entrar em definitivo no signo de Aquário, que é lá no dia 19 de novembro, ele vai ficar até 19 de janeiro de 2044. Só que antes dele entrar em definitivo, porque aqui em 19 de janeiro de 2044 é quando ele entra em definitivo, mas antes ele vai fazer aquela dança também, ele vai sair de Aquário, vai entrar em Peixes, aí ele volta para Aquário, volta para Peixes, volta para Aquário, volta para Peixes e ele entra em definitivo no signo de Peixes no dia 19 de janeiro de 2044. Bom, mas a gente está falando de 2023, né? E 2023 está aqui. De 23 de março a 11 de junho, nós vamos ter uma prévia do que é Plutão no signo de Aquário. Com isso, vamos lá. Primeiro ponto, Plutão em Aquário pode trazer um grande impacto coletivo, trazendo mudanças e transformações para os nossos vários sistemas existentes, sejam eles político, econômico, industrial, ambiental, alimentício, educacional, jurídico, social, religioso, operacional, financeiro e o sistema capitalista e democrático em geral como um todo. O que eu quero dizer com grande impacto e mudanças e transformações nesses vários sistemas? Plutão ele é um planeta que ele chega primeiro mostrando o seu poder de destruição, o seu poder de abalo. E como o signo de Aquário é um signo reformista, de mudanças e de progressos, Plutão vai entrar chacoalhando tudo, mostrando, olha, tudo que parece estável não está estável. Tudo aquilo que parece sólido, fixo, firme, não está fixo, não está sólido. Tudo pode mudar e tudo pode mudar de repente. Então ele já chega trazendo esse abalo, esse chacoalho. E como que o coletivo fica? Caramba, e agora? A gente precisa se organizar, a gente precisa se preparar, porque as coisas não estão tão seguras, tão sólidas e tão fixas como a gente acha. Isso porque Plutão vai entrar no signo de Aquário e Urano, que é o outro regente de Aquário, vai estar lá no signo de Touro e Saturno no signo de Peixes. Uau! É como se a gente estivesse num iceberg flutuando no meio do mar, ou uma ilha solta flutuando no meio do oceano. E aí é quando o coletivo é chamado na chincha. É quando a gente vai sentir, caramba, a gente precisa se planejar e exigir do sistema algum tipo de segurança, algum tipo de estabilidade. Então as ideias vão borbulhar. O coletivo vai ter que começar a pensar em como resolver os problemas que estão aí, para que a gente consiga passar por toda essa instabilidade, por toda essa mudança, por toda essa transformação. Então todos os sistemas, lembrando que Aquário, ele representa aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Nós somos o núcleo aqui e aí nós temos vários outros sistemas que nos envolve. E é assim a política, é assim o convívio em sociedade.
todos esses sistemas que circundam a gente vão ser abalados por Plutão. Então a gente tem que estar preparado para isso. Outro ponto que eu trago aqui, a forma como a sociedade se organiza e se divide passará por profundas reformas. E é importante a gente entender que Aquário é um signo de caos, é onde as estruturas se desmontam para que novas possam surgir, porque é o signo do progresso. E para que o progresso ocorra, o antigo modelo precisa ser demolido. E no momento que o antigo modelo é demolido, nós temos o caos. Então, modelos antigos vão começar a ser demolidos. E talvez a gente tenha aquela sensação de estar no caos. E no momento que a gente sente esse caos, que a gente convive em meio a essa bagunça, a gente vai querer organizar. A gente vai querer dividir novamente cada coisinha no seu quadrado novamente, mais reestruturado, reorganizado, renovado, para que venha um novo ciclo, um novo tempo. Outro ponto que eu trago para vocês, que é o que eu estava falando antes, um grande caos social e coletivo poderá emergir e todo este caos tem como objetivo a reformulação e reestruturação de seus sistemas. Sem caos não há ordem e muito menos progresso. Por quê? Velhas estruturas precisam cair e esse é o simbolismo de Aquário. Aquário simboliza o progresso. As estruturas que não servem mais precisam sair de cena. Por isso que o objetivo é reformulação e reestruturação dos sistemas. Porque muitos sistemas terão que ruir para novos surgirem. E a gente vai sentir este primeiro impacto com essa pequena amostra de Plutão no signo de Aquário, em 2023. O outro ponto que eu trago, tudo que está abaixo dos sistemas existentes, escondido, oculto e secreto, virá à tona. Os sistemas que eu falo são esses sistemas que eu pontuei ali acima. Então, se tiver alguma falcatrua, se tiver alguma coisa sendo feita ali por debaixo dos panos, Plutão vai trazer isso para a superfície. E como todo esse sistema funciona, pode ser renovado, pode chegar a um fim e começar de novo com novos líderes, com um novo poder. Ou seja, nessa primeira entrada, Plutão ele tem como objetivo tirar esses poderosos, entre aspas, que estão ali atuando de forma escondida, oculta e secreta por debaixo desses sistemas, vai trazer para a superfície para que a gente entenda quem são essas pessoas que estão comandando esses sistemas, que estão no controle desses vários sistemas que rondam a nossa sociedade e o coletivo. No momento que eles aparecem, vem a energia aquariana e fala, reforme. E a gente já está sentindo essa energia desde o final de 2022, tá? Porque Plutão, ele vai entrar aí só em março, mas a gente já sente essa força um pouco antes dele entrar realmente no signo de Aquário. Então a gente já está vendo mudanças vindo com a cara de Aquário, ou seja, são aquelas mudanças que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre Plutão em Aquário. Aquário pede inclusão, o fim do preconceito, do racismo, pede igualdade, equidade, amor, prosperidade, fraternidade, ou seja, é por aí, é o viver em paz em sociedade, é o coletivo saber se organizar e se dividir bonitinho, cada um no seu quadrado, cada um com a sua tribo, sem um julgar o outro, sem um querer exterminar o outro, é mais ou menos por aí. O coletivo vai ter que se reorganizar, vai ter que se reestruturar, se reorganizar. Lembrando que Aquário também é regido por Saturno, é regido por Urano e por Saturno. Tá bom? O outro ponto que eu trouxe para vocês é: os controladores e manipuladores dos sistemas serão revelados. Toda a podridão virá à superfície e os autores e as instituições maléficas ou benéficas ficarão em evidência. É um complemento para aquilo que eu já estava falando para vocês. E um outro tópico que eu trouxe para vocês: novos poderes surgirão e novos sistemas serão erguidos. E uma grande reforma política mundial poderá nascer. Não só no Brasil, gente, mas uma grande reforma política pode ocorrer no mundo todo, com Plutão, que vai ficar aí por volta de 20 anos no signo de Aquário. Então, nos próximos 20 anos, a gente pode ver aí sistemas políticos passando por grandes transformações. Inclusive, o próprio sistema democrático pode passar por ajustes aí, tá bom? Um outro ponto que eu trouxe para vocês: uma grande batalha entre poderes poderá surgir e essas batalhas serão importantes para quando Urano entrar
em Gêmeos, no qual formará um trígono poderoso com Plutão em Aquário entre 2026 e 2028. De 2026 a 2028, a gente vai ter esse trígono sendo formado entre Plutão e Urano. Imagina, Plutão vai estar tocando o próprio regente do signo de Aquário. Este trígono será um marco para uma grande evolução e um poderoso progresso humanitário. Porque o signo de Aquário, por mais que ele seja um signo relacionado à tecnologia, quem controla a tecnologia é o homem. O signo de Aquário está relacionado à humanidade. E o signo de Gêmeos também tem relação com o humano. Então, quando esses dois começarem a conversar de via aberta, sem bloqueios ali, simboliza que a humanidade vai precisar progredir. Não somente máquinas, não somente a tecnologia, não somente os meios de comunicação, mas o ser humano vai ter que progredir. E esse é um marco de Urano no signo de Gêmeos. Um outro ponto que eu trago para vocês: o povo ganhará poder para unir suas forças e ideologias para lutar contra tiranos e ditadores. Ou seja, Plutão, em Aquário, ele fala do poder do povo. Vamos unir as nossas forças e vamos lutar pelos nossos direitos, pelos direitos humanos. Vamos lutar pelo nosso planeta, para conservar este planeta que é a nossa casa. É a casa de todos nós, não é a casa de um e outro, não tem lá fora. Ou seja, a gente vai ter um período aí em que Plutão vai trazer o poder para os grandes líderes aí que controlam todo esse sistema, e a gente vai ver emergir aí grandes figuras bem maléficas, e vindo aí figuras que podem solucionar os problemas coletivos e sociais que a gente tem. E ao mesmo tempo, o povo, o coletivo também ganha esse poder. Então a gente vai sentir o poder que a união traz. É aquilo, a união traz a força. Juntos somos mais fortes. Juntos a gente pode ser ouvido. Juntos a gente consegue pensar melhor. Juntos a gente pode encontrar soluções. Lembrando que Aquário é um signo de ar, então são ideias, são projetos que precisam vir para beneficiar a todos e não o indivíduo. Então a gente vai sentir que essa união faz a força e talvez a gente comece a unir cabeças, a começar a pensar junto para projetos que venham a beneficiar a todos nós. Não só no sentido de país, de continente, mas também do nosso planeta Terra. E quem for contra a maré, é muito provável que seja excluído do processo. Ou seja, Plutão em Aquário pode trazer desencarne em massa, como está aqui no último tópico. Então, Plutão em Aquário traz o desencarne em massa, advindo de conflitos, guerras, explosões, catástrofes ambientais e naturais. Então, esses foram alguns tópicos que eu trouxe para vocês sobre Plutão em Aquário. E agora vamos falar dos nodos. O eixo dos nodos vai mudar em 2023. Os nodos vão passar para o eixo Áries, Libra, nesse ano de 2023. E essa mudança dos nodos vai acontecer ali no dia 17 de julho de 2023 e vai ficar até 11 de janeiro de 2025. Esse é o período que a gente vai ter os nodos transitando no eixo Áries-Libra. E o que isso simboliza para a gente? Vamos lá. Chegou a hora de nos responsabilizar por nossos atos, escolhas e decisões. Isso aqui fala muito sobre o nó do norte que vai estar no signo de Áries. É para onde a humanidade vai ter que caminhar. É para o signo de Áries. Então, chegou a hora de nos responsabilizar por nossos atos, escolhas e decisões. Você é responsável pelas suas escolhas, pelo que você faz, pelo que você decide na sua vida. Outro ponto, é hora de sustentar a chama inicial das nossas ações, ou seja, se começar algo, sustente a empolgação inicial. O nó do norte no signo de Áries pede isso, pede, olha, se você está indo por esse caminho e decidir ir por esse caminho, sustente isso. Fogo de palha aqui não é nada legal para o nó do norte. O nó do norte, ele pede sustente aquilo que você decide fazer. Outro ponto é, o autoconhecimento será muito cobrado, assim como a indecisão e a dependência desmedida. Além de Júpiter, que vai passar pelo signo de Áries, a gente ainda vai ter o nó do norte apontando, é como se fosse um sol ali, apontando para o signo de Áries. É o norte, é para onde a gente tem que ir. Então, o nó do norte vai exigir da gente muito autoconhecimento. E, de uma forma, a cobrar.
né? Ele cobra. O nó do norte são experiências novas que a gente tem que passar nessa energia ariana. Mas o nó do sul vai estar lá no signo de Libra. E Libra, se você ficar indeciso e dependendo dos outros de forma desmedida, aí o bicho pega. Não é um ano para a gente ficar jogando tudo no lombo dos outros ou ficando com medo de se responsabilizar pelas nossas decisões, pelos nossos atos. Então, isso vai pegar pesado. O outro ponto que eu trouxe aí para vocês é a preocupação excessiva com a aparência, maquiar a verdade, ser submisso e ter medo de se posicionar serão temas de forte cobrança neste eixo. Por quê? O nó do sul, que é esse aqui, vai estar no signo de Libra. Então, ficar muito preocupado com a sua aparência, ficar tentando enganar as pessoas, mostrando aquilo que você não é, ficar submisso, ficar por trás dos outros, se escorando ali nos outros, com medo de se posicionar, com medo de se colocar. Isso aí vai ser super cobrado esse ano, então fiquem atentos, tá? A humanidade precisa aprender o que realmente quer, qual a direção quer ir e como deseja conduzir seus estímulos e vontades. É o nó do norte, que é esse aqui, apontando para o signo de Áries. É para onde a humanidade tem que ir. O outro ponto é hora de a humanidade aprender a equilibrar a ira, a raiva, a agressividade, a impaciência, a necessidade de urgência e a pressa. O nó do norte em Áries está pedindo para que a humanidade trabalhe essas energias bélicas de outra forma do que a gente vem trabalhando. Então essa energia vai exigir da gente mudanças aí, mudanças de atitude, equilibrando a nossa personalidade, buscando aí um jeito diferente de fazer as coisas, de conduzir a vida naquele ritmo que a gente quer. Nem tudo acontece no tempo que a gente quer e a gente precisa aprender isso também. O outro ponto que eu trouxe para vocês, Áries é um signo de sucesso se tiver foco, objetivo, meta, direcionada, estímulo e paixão. Teremos que trabalhar essas forças dentro de nós. É mais um ponto que o nó do norte aponta para a humanidade. Mais uma vez, Áries é um signo de sucesso, de muito sucesso. Se ele tem esses pontos aqui, né? Foco, objetivo, meta direcionada, estímulo e paixão. E lembrando que a paixão é uma chama que ela pode se apagar rapidamente. Então, olha, sustente a chama inicial das suas ações. Se começar algo, sustente a empolgação, tá bom? Outro ponto, outro tópico que está aqui é a hora de se posicionar e saber o que realmente quer. O próximo que eu trouxe não dá mais para ficar indeciso, passivo, inativo, inerte e acomodado. Isso aqui é o nó do sul no signo de Libra. Lembrando que isso aqui não são características librianas. Isso aqui representa o nó do sul. São os assuntos que a gente precisa soltar, que não servem mais do signo de Libra. Geralmente são os aspectos negativos do signo, onde está o nó do sul. Então, por isso que não dá para ficar mais indeciso, passivo, inativo, acomodado, né, esperando o outro decidir por você. Ficar ali de coadjuvante na sua própria história, na sua própria jornada. Não dá. O nó do sul vai pedir para você ir para Áries. Um outro ponto que eu trouxe para vocês, as relações e parcerias passarão por grandes abalos. Sim, porque nós vamos ter os eclipses acontecendo no eixo Áries-Libra. Então, as relações e parcerias passarão por grandes abalos para que haja equidade, justiça e igualdade nas relações. Um dar mais que o outro está fora de cogitação. Tanto o que faz mais quanto o que faz menos serão cobrados, os dois serão cobrados por isso. E o objetivo, obviamente, é equilibrar o eixo Áries e Libra. Que, obviamente, quando chegar lá na mudança dos nodos para esse eixo de Áries-Libra, eu vou fazer um vídeo específico sobre essa mudança, tá bom? Assim como todos os outros. Vão ter vídeos específicos para cada um deles, tá? Bom, e agora a gente vai para o ano da Lua, que é o último slide que eu trouxe aqui para vocês. Eu sei que o vídeo tá enorme. E olha que eu só trouxe alguns tópicozinhos, né? Isso aqui é só a pontinha do iceberg de todos esses trânsitos importantes que a gente vai ter para o ano de 2023. Então, o ano da Lua, o que simboliza esse ano da Lua? O ano da Lua é um ano de conexão com o nosso passado, memórias e ancestralidade. Então, a gente pode esperar
muitos enredos sendo criados em torno desses assuntos para este ano. O outro ponto que eu trago para vocês, ano para aprendermos o afeto, o cuidado, o nutrir, o se importar e cuidar de quem precisa, não só de quem você ama, mas de quem precisa. A energia da lua, o ano da lua, é uma energia que pede para que a gente aprenda a amar o próximo, as pessoas, a cuidar daqueles que estão precisando. Então, talvez a gente sinta essa necessidade de cuidar mais das pessoas e também talvez a gente sinta essa necessidade de ser cuidado, de ser nutrido, de receber afeto. Então, isso aí é via de mão dupla. A gente pode tanto necessitar quanto querer fazer também. O outro ponto é ano de muita oscilação emocional, instabilidade de humor e de sentimentos, no qual nossos instintos mais primitivos serão postos à prova. Gente, a gente já é assim naturalmente, porque os trânsitos da Lua, que duram 28 dias, já passam por todos os signos, já mexe com todas as nossas águas internas. Alguns são mais equilibrados, outros são menos equilibrados nas questões emocionais ou nessa instabilidade de humor. Mas quando nós temos o ano da Lua, simboliza que muitas pessoas podem passar por essas instabilidades, porque o propósito do ano da Lua é que as pessoas cuidem, tratem, curem as suas águas internas. Não é só um trânsito da Lua passando ali por nossos mapas natais. É um ano todo dedicado a isso. Então, a gente vai ser colocado à prova durante todo o ano, tá bom? O outro ponto que eu trouxe para vocês é o ano para aprendermos a lidar com as nossas emoções, mas não superficialmente. O ano da Lua traz isso, gente. O pedido é para que mergulhemos fundo e cheguemos na origem das questões emocionais mal resolvidas dentro de nós e do nosso passado. Então, se prepare, porque a gente não vai ficar na superfície desses assuntos do passado, das nossas memórias, da ancestralidade, do cuidar, do nutrir, das instabilidades emocionais e de humor. Ou seja, tudo isso a gente vai sentir profundamente, porém com o objetivo que essas questões sejam resolvidas dentro de nós. O outro ponto é: nem todos sabem lidar com suas águas internas. Os que transbordam suas águas terão que ter cuidado com excessos e aprender a amadurecer. Lembrando que o ciclo maior é de Saturno, gente. Então a gente vai ter Saturno e Lua. Saturno que rege Capricórnio e Lua que rege Câncer. Então é a base da mandala astrológica, né? São as nossas raízes e o topo da árvore. Então aqueles que transbordam suas águas terão que ter cuidado com excessos e aprender a amadurecer. Já os que guardam e impedem as suas águas de se mostrarem terão que aprender a deixar fluir, pois nenhuma água ficará parada neste ano e o desafio será grande. Então, aqueles que sentem demais vão ter que aprender a controlar e amadurecer essas emoções, e aqueles que mostram de menos vão ter que deixar essas águas transbordarem. E mesmo que aquela pessoa tente controlar, essas águas vão transbordar. Essas pessoas vão ter que lidar com as suas emoções de alguma forma, ou com o seu passado, ou com a sua família, com a sua origem, com o arquétipo da mãe, com a primeira infância, ou seja, esses assuntos vão ficar em pauta aí durante todo o ano. Conflitos emocionais e familiares serão enfatizados com o objetivo de solucioná-los. Então, questões familiares vão vir à tona e esses assuntos vão surgir para que a gente solucione, para que a gente resolva essas questões. O outro ponto é temas ligados ao lar, família, filhos, mães e pais, vida privada, intimidade, feminino, nutrição, obesidade, problemas estomacais e digestivos, e obesidade também está relacionada a Júpiter em Touro, tá? Insegurança, timidez, depressão, manipulação, chantagem emocional estarão em evidência, pedindo atenção e cuidado e cura. Então, esses temas relacionados à Lua, né, isso aqui tem muita relação com a Lua, vão ser enfatizados, vão vir à tona, vão ficar em evidência para chamar a nossa atenção para que seja cuidado e curado. Outro ponto que eu trouxe para vocês, sim, será um ano de cura emocional e da criança ferida, aquela esquecida lá na primeira infância. Os nodos irão se aproximar de Quirón
em Áries, né? O nó do sul vai fazer oposição e o nó do norte vai fazer conjunção aí com Quirón em Áries. Então, se preparem, porque feridas serão tocadas. E lembrando que os nodos têm relação com o movimento da Lua, certo? Então, os nodos estão relacionados à Lua e a gente vai ter o ano da Lua. O outro tópico que eu trouxe para vocês, toda forma líquida será agitada neste ano. Com isso, atenção nos rios, lagos, cachoeiras, praias, mangues, cuidado com chuvas e tempestades, atenção na neve ou com a neve, assim como avalanches e enchentes, é possível termos tsunamis e muitas lavas vindo para a superfície. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lava também tem relação com as águas. É um fogo em forma líquida. Então, sim, elas podem vir para a superfície. Tá? E aí, para finalizar, da mesma forma, preste atenção aos seus líquidos internos. Podemos ter muita retenção de líquido, inchaços, hormônios em excesso. Por isso, cuide-se bem também. E é isso. Esses foram os temas que eu trouxe para vocês para esse ano de 2023. São os principais trânsitos que a gente vai ter. Lembrando que a gente vai ter o ano da Lua, a gente vai ter a mudança do eixo nodal aí de Touro e Escorpião para Áries e Libra. A gente vai ter Plutão em Aquário, a gente vai ter Saturno em Peixes, a gente vai ter Júpiter em Touro e a gente vai ter Júpiter em Áries, ou seja, tudo isso acontecendo neste ano de 2023. Mas lembrando que eu vou gravar para vocês vídeos específicos sobre cada uma dessas mudanças, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo para todos vocês um ano de 2023 maravilhoso. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses temas, ou que precisam dessas informações. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.